E na Câmara, a semana termina com vitórias da bancada conservadora na Comissão de Constituição e Justiça. Sob a presidência da deputada Caroline de Tone, avançaram na CCJ temas como voto impresso e projetos contra a invasão de propriedades. E para falarmos mais sobre isso, a deputada está ao vivo conosco aqui no Jornal do Oeste. Obrigado, deputada, pela presença. Boa tarde. Obrigada, Vitor. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui. Com certeza fechamos com chave de ouro a nossa gestão à frente da CCJ, né? Tivemos um ano surpreendente, né? A CCJ é a maior comissão da Câmara dos Deputados, né? E tivemos a confiança dada pelo presidente Valdemar, pelo líder Altineu e pelo presidente Bolsonaro. Então, esse ano foi um ano muito positivo. Apesar de termos eleições municipais, nós conseguimos entregar ao povo brasileiro, né, pautas caríssimas à população em geral e também à direita nacional, né? Pois é, deputada, e queria aproveitar a presença da senhora aqui para falar um pouco mais sobre uma dessas pautas, que é a do voto impresso com contagem pública de votos. Já se tem detalhes? Como é que vai funcionar na prática? É um modelo semelhante àquele que tinha sido proposto lá atrás pela deputada Bia Kicis, com a impressão do comprovante do voto em papel e a possibilidade de recontagem? Ou esse projeto ainda foi atualizado, teve mudanças na CCJ? Como é, deputada? Sim, o texto que foi aprovado na CCJ, ele diz que, ao mesmo tempo que você tem a contagem por meio da urna eletrônica, que sai boletim de urna, né, contando o número total de votos para cada candidato, você também tem a impressão do voto que cai numa urna, né, aquele mesmo sistema, né, ninguém leva o voto para casa, nem nada, mas a pessoa confere, cai na urna e depois vai ser feita uma amostragem por 5% das urnas do Brasil para verificação, para ver se está fechando essa checagem, né? Uma dupla checagem para que se tenha, então, confiança e possibilidade, assim, de recontagem, caso necessário. Porque vale lembrar que quando o PSDB concorreu com a Dilma e eles perderam a eleição, eles pediram uma auditoria. E foi dito na época pelo TSE que não era impossível fazer uma auditoria, porque só tem um meio de verificação. Com isso, a gente sana essa questão da dúvida, né? Porque quando você tem dúvidas sobre um determinado sistema, a melhor forma é trazer cada vez mais transparência em meios de confiabilidade. E não ignorar o tema, ou banir quem fala do tema, ou prender, ou deixar inelegível quem fala do tema, né? Então, nessa reta final da CCJ, nós resolvemos colocar esse projeto na pauta, né? E, para a nossa surpresa e satisfação, tivemos, então, essa aprovação, fechando aí com chave de ouro o nosso ano. Perfeito. Deputada, estão comigo também aqui na bancada a Marina Helena e o Jorge Serrão. Eles têm perguntas também. Vai lá, Marina. Bom, deputada, antes de mais nada, parabenizar aqui pelo seu trabalho. Tem sido um show ali na CCJ, temos acompanhado aqui e perguntar um pouco, olhando para frente, assim, o que você acredita que são os maiores desafios e também o que você vê para o ano que vem, que são pautas positivas que estão aí na agenda, que a oposição pode levar adiante. Então, um dos grandes desafios da direita no Congresso Nacional é justamente colocar as pautas em discussão. A direita, como um movimento mais recente e de posicionamento firme na Câmara, ela tem aparecido mais recentemente. Antigamente, basta pensar que, como a gente falou, né, quando nós votamos no Aécio Neves contra a Dilma, achando que o PSDB era direita, após essa quebra da hegemonia esquerdista pelo professor Olavo e depois politicamente pelo Bolsonaro, né, que era um candidato antissistema, nós vimos aí eleger 54 deputados no PSL, 99 no PL. Então nós somos uma bancada muito nova, né? E agora que nós estamos conseguindo realmente parar de reagir, porque o que tem acontecido com a direita dentro do Congresso Nacional? Normalmente a esquerda coloca pautas bombas, que é a liberação de droga, que é a liberação do aborto, ou mesmo esses temas são liberados pelo Supremo Tribunal Federal por meio do ativismo judicial, e normalmente nós só reagimos a elas. O que aconteceu esse ano na CCJ demonstrou, pelo menos foi o único palco onde a oposição teve espaço para realmente debater suas pautas, onde a gente não só reagiu, mas nós fizemos o protagonismo de colocar, discutir e aprovar essas pautas. Qual que é o desafio para o ano que vem?
organizar a oposição, a minoria e o Partido Liberal para que em plenário nós possamos ter uma atuação parecida com o que a gente tivemos na CCJ este ano, porque a gente precisa evoluir muito ainda como oposição ao governo federal, né? E eu acho que esse é o desafio para o futuro, com certeza. Agora, deputada, muitos colegas da senhora, parlamentares, e se não me engano até o próprio presidente Jair Bolsonaro usaram como exemplo o caso da senhora, a presidência da senhora na Comissão de Constituição e Justiça para justificar os próximos movimentos na eleição de 2025 ao comando do Congresso Nacional, defendendo que haja uma composição eventualmente com os candidatos do Centrão, que são os favoritos à eleição, no caso da Câmara o deputado Hugo Mota, no Senado o Davi Alcolumbre, defendendo que esse movimento é necessário apoiar esses candidatos para que, mesmo que o nome escolhido não seja da oposição, a oposição ainda tenha direito a cadeiras como essa, a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, e apontam como exemplo o que foi o sucesso do mandato da senhora, a aprovação dessas pautas. Como é que a senhora vê esse cenário? Concorda com esse raciocínio? De fato, tem que ser esse o caminho seguido pela oposição, na avaliação da senhora? Então, nós temos um exemplo real, né? Quando, ao mesmo tempo em que nós resolvemos apoiar aí o presidente que seria eleito, que era o Arthur Lira, no Senado, o Rogério Marinho tentou ser candidato a presidente do Senado e não conseguiu. O que aconteceu de lá para cá? Nós tivemos a oportunidade, sim, de termos importantes comissões, como foi o meu caso, ao fazermos esse acordo. Tivemos, então, a oportunidade de pautar e de ter protagonismo, enquanto que no Senado eles mesmos se queixaram que foi um erro, por quê? Porque eles não conseguiram nenhuma relatoria, nenhuma presença de comissão, ou seja, apesar de serem importantes senadores que têm a sua própria pauta, eles não conseguiram colocar essas pautas na ordem do dia. Então, qual que é o cenário ideal? O cenário ideal seria nós lançarmos um candidato de direita e termos uma presidência mais à direita, centro-direita, né? Mas enquanto nós não tivermos a maioria, é uma questão de conta, né? Enquanto nós não tivermos a maior parte dos deputados apoiando essa pessoa, que seria de centro-direita ou mais à direita, é melhor, então, você dar apoiamento a alguém que você sabe que vai se eleger e exigir espaços para poder atuar, do que ficar sem nada no ostracismo daquilo que acontece no cenário político atual. Eu sou da posição que, enquanto nós realmente não tivermos esse cenário ideal, a melhor forma é fazer uma composição, né? Então, isso foi bom o que aconteceu esse ano na CCJ, por isso que nós vamos tender a apoiar o candidato que será o sucessor do Lira, e já estamos brigando por espaços importantes. Já está na mira aí a Comissão de Segurança Pública, a Comissão de Relações Exteriores, a liderança, né, liderança da minoria, da oposição, pelo nosso partido, né? E isso é importantíssimo. Se nós não fizermos esse movimento, na época do PSL, eu lembro que nós fomos muito fiel ao presidente Bolsonaro e mesmo assim houve um racha no partido no qual os deputados de centro excluíram totalmente os deputados bolsonaristas. Nós não tínhamos nem tempo de fala no plenário, no auge da briga, né, do PSL. Então nós sofremos muito na nossa atuação para que isso ocorreu, né? Perfeito. Deputada, mais uma pergunta, agora do Jorge Serrão. Deputada, na sua gestão, as pautas avançaram. Existe o risco de, na próxima gestão, a base governista dominar a CCJ e travar de novo qualquer possibilidade de atuação conservadora no Congresso, principalmente na Câmara dos Deputados? Pelo acordo que foi feito no início da legislatura, ficou combinado que o PT ficaria no primeiro ano, o PL no segundo ano, União Brasil no terceiro e, se eu não me engano, o MDB ou o Progressistas no último ano, no quarto ano. Pelo que eu andei conversando com o deputado Mendonça, que é do União Brasil, existe a possibilidade do União não ficar com a CCJ no ano que vem, mas ou o MDB ou o Progressista. Então, seriam deputados mais de centro, né? Mas eu acredito, eu tenho que falar com o líder do meu partido, que é quem negocia esse tipo de posição, para ver com quem que quer ficar com a CCJ. Vou fazer a sugestão que permaneça com o PL. Mas, como nós, basicamente, tivemos uma atuação muito forte nas pautas de oposição, e isso ficou muito marcante na minha gestão, eu acredito que o PT não tende a concordar que fique com o PL novamente, mas sim com um partido de centro. Mas, se ficar com o PP, com o MDB ou com a União, nós temos deputados nessas bancadas que são de centro-direita, que podem dar essa tônica que nós demos neste ano. Então, nós vamos tentar que aconteça isso, mas isso é uma decisão normalmente dos líderes e dos presidentes partidários.
Muito bem, aí a palavra da deputada Caroline de Toni. Obrigado, deputada, pela presença aqui com a gente. Boa tarde, até uma próxima. Obrigada, um abraço a todos.